12 de Romanos. Nós faremos a leitura apenas do versículo de número 12. Apenas o versículo 12 do capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Somente esse texto, irmãos, para a nossa meditação. Amados, nós vimos pela pregação do nosso irmão William, na semana passada, onde ele finalizou o capítulo 12 de Romanos. O que a gente pôde ver com ele também é o quanto esse texto do capítulo 12 de Romanos tem diversas advertências e exortações sobre como o cristão deve se interagir um com o outro, com os inimigos. Então nós vemos várias características importantes. Como a gente não deve tornar mal por mal contra o nosso inimigo, como nós devemos praticar a hospitalidade, como nós devemos compartilhar as necessidades dos santos, nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem, abençoar, não amaldiçoar. O nosso amor não pode ser hipócrita, nós devemos detestar o mal e nos apegar ao bem, devemos amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-nos em honra uns aos outros. Nós vimos várias coisas. O ideal seria, nesse trecho do capítulo 12, nós termos talvez pregações puritanas, onde nós iríamos pegar cada um desses aspectos de apóstolo Paulo e tentar pensar biblicamente sobre eles. Então, por exemplo, o ideal seria a gente ter pego o amor seja sem hipocrisia e ter um sermão só sobre isso, que significa um amor hipócrita, que significa ser hipócrita com relação ao amor, e desenvolver biblicamente isso. Mas nós estivemos pensando, eu e o William, e nós então escolhemos o sermão de hoje para ser um sermão onde nós iremos pegar um aspecto que o apóstolo Paulo exortou a igreja aqui e tentarmos pensar sobre isso. Talvez o principal aspecto, para só depois então a gente caminhar para o capítulo 13. E o aspecto escolhido por mim é o aspecto da oração, que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 12, a parte final do capítulo, versículo 12: sejam na oração perseverantes. Certo? Eu quero começar aqui fazendo uma análise para nós. Por que eu escolhi o tema da oração, irmãos? Porque eu tenho visto, e os irmãos também têm visto junto comigo, se vocês estão atentos, o quanto os cristãos, especialmente atualmente, estão tendo dificuldade para orar. O quanto nós oramos pouco. Você, pense em você aí, na sua vida espiritual, na sua vida cristã. O quanto você ora por dia? Quanto você ora por semana? Compare isso com o Facebook. Quanto tempo você passa no Facebook? Ou no Twitter, ou no WhatsApp. O WhatsApp é mais, né? Inclusive o pastor John Piper, ele tem uma frase que ele diz o seguinte, que no dia do juízo final, o Facebook, o Twitter e o WhatsApp, eles vão ter uma utilidade gigantesca para Deus. Qual vai ser essa utilidade? Mostrar que a nossa falta de oração não foi por falta de tempo, porque tempo nós tivemos, e nós gastamos tempo adoidado no nosso dia, não é mesmo? Nós colocamos tarefas diversas no nosso dia, nós trabalhamos 8 horas por dia, e alguns ainda vão para a faculdade, estudam lá 4, 5 horas, outros vão cuidar da esposa, cuidar do esposo, fazer as tarefas do lar, janta, lavar a louça, cuidar do filho, cuidar do cachorro, cuidar do lar em si, ou então visitar amigos, enfim, visitar a família. Nós temos 24 horas no dia, todos nós, ninguém tem mais nem menos, certo? Mas geralmente a gente acaba usando de uma forma ou de outra. Eu tenho visto que talvez a grande dificuldade da igreja atual seja a falta de oração. E eu espero que os irmãos concordem comigo. E especialmente da igreja reformada atual. E isso é duro de dizer, mas por quê? Porque a igreja reformada, ao longo da história, ela sempre foi conhecida como uma igreja bíblica, que voltava aos padrões bíblicos doutrinários, mas também era uma igreja de homens e mulheres que se dedicavam à oração. Mas hoje em dia, irmãos, o que nós temos visto nesse movimento efervescente de calvinismo, igreja reformada, 5 pontos, 5 solas,
Virou moda as pessoas hoje serem reformadas ou serem calvinistas. Então eles reformaram um aspecto da doutrina deles. Eles não pensam sobre Deus da mesma forma que antes, eles não pensam sobre a igreja da mesma forma que antes, mas no aspecto da vida de oração não existiu reforma. Inclusive muitos aqui de vocês vieram de outra tradição. Ou eram arminianos, ou não sabiam que vocês eram alguma coisa. E aí naquela época, vocês oravam. Oravam? Eu orava. E orava muito. Teve momentos na minha vida que eu orava tanto, que eu fechava a porta do quarto, e a minha mãe tinha que ir lá no quarto e falar: filho, você está se isolando, você já não conversa mais com a família, você só quer ficar aí nesse quarto, você só quer orar, você só quer ler, você quer jejuar, quer ir no monte, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Então não é. E hoje a gente conhece a doutrina verdadeira, a doutrina reformada, o Evangelho de Cristo, só que isso muda a nossa vida de oração, mas não muda para bem. E eu não penso que o problema está na teologia, de forma nenhuma. O problema está em nós. E o intuito do sermão esta noite é nós tentarmos identificar que diabos está acontecendo, do porquê a nossa vida de oração é tão fraca, tão mirrada, tão nojenta, tão pequena, tão nada. Por quê? Porque nós já não somos mais conhecidos como cristãos que oram, que vivem uma vida de oração. Inclusive esse aspecto, esse nome, vida de oração. Por que será que nós abandonamos isso? Por que nós não oramos mais? Porque às vezes nós estudamos mais, lemos mais, mas nós oramos pouco. De onde nós tiramos essa dicotomia? Onde nós não conseguimos ser equilibrados, onde nós não conseguimos orar. E quando nós oramos, a gente não sabe orar. Pense aí você comigo. Isso é algo que eu tenho colocado muito para os irmãos na quarta-feira no culto de oração. Quando você ora, como é a sua oração? Geralmente quando a gente ora pedindo, né? A gente chega diante de Deus e fala: ó Senhor, está acontecendo isso e isso na minha família, então Senhor, dá graça, me abençoa nisso, nisso, nisso. Ponto e amém, não é? A nossa vida de oração tem se resumido basicamente a petições. Nós vamos até Deus para pedir coisas. E quando nós já não temos mais o que pedir, ou quando nós já pedimos aquilo que nós precisávamos, a gente encerra a oração ali. Nós já não oramos mais para adorar a Deus, nós já não oramos mais para ter comunhão com Deus, nós já não oramos mais para aprender sobre Deus, nós oramos para pedir. Eu não sei se isso talvez seja um ranço católico da nossa cultura brasileira, mas aí eu olho para a Europa, e os reformados da Europa também têm enfrentado dificuldades com isso. Então, o que está acontecendo, irmãos? Isso aqui, irmãos, não é um sermão no intuito de ser uma exortação, aquela exortação que a gente está acostumado, de tipo, não quero que você saia daqui pensando: meu Deus, como eu sou um desgraçado, olha a minha vida de oração, e aí você sai daqui pior do que você entrou. Não é esse o meu intuito, irmãos. Porque eu poderia trazer um sermão de exortação se a minha vida estivesse tão boa quanto a palavra de Deus diz que ela deveria estar. Mas eu, junto de vocês, tenho encontrado essa dificuldade. Encontrar essa dificuldade de ser disciplinado na vida de oração. Então esse sermão, antes de vir para vocês, ele vem para mim. Então não se sintam como menores, desprezados, fracos, miseráveis nesse sentido, para vocês saírem daqui e terem aquela semana com as condenações na sua mente, na sua consciência. Não é esse o intuito. O intuito do sermão de hoje é que você olhe para a palavra de Deus junto comigo e que você possa ter prazer nesse assunto, para que você possa identificar na sua vida qual é o problema que tem te levado ou não te levado a orar. Porque, como nós temos visto no EBD, a única forma de nós nos adequarmos à palavra de Deus, a viver uma vida cristã como Jesus quer, é baseado na palavra. Então, se nós queremos orar como nós devemos orar, e orar conforme a Bíblia diz que nós devemos orar, nós temos que olhar para o texto. Nós temos que olhar para o texto sagrado para que Ele plante isso dentro de nós, para que Ele mude a nossa vida de oração. Eu tenho certeza que os irmãos se lembram de como Jesus chamou o templo de Jerusalém. Vocês se lembram quando Ele entra no templo, e aí tem os cambistas, tem aqueles
mercenários dentro do templo, vendendo e barganhando moedas. Ele entra com azorrague, expulsando aquelas pessoas. E o que ele diz? Vocês fizeram da casa do meu pai um covil de salteadores, da casa que deveria ser chamada casa de oração. Então, em algum aspecto, nós não deveríamos chamar este espaço que nós temos aqui de igreja nem de templo. Isso aqui nós poderíamos chamar de casa de oração. E eu acho lindo quando alguns irmãos oram, dizendo: Senhor, o Senhor nos trouxe aqui nesta casa de oração. Isso é lindo. Mas a gente perdeu um pouco isso. Já não faz parte mais do nosso vocabulário. É uma casa de oração. É uma casa onde a gente sai da nossa rotina, do nosso dia a dia, da nossa vida, e nós nos achegamos aqui juntos para orarmos juntos a Deus, para invocarmos a presença de Deus, para confessar os nossos pecados, para implorar para que Deus fale conosco através da palavra. Não existe definição melhor para a igreja do que isso: casa e casa de oração. E aí eu penso um pouco na vida dos reformadores. Por exemplo, Martinho Lutero. Nós gostamos tanto de Lutero e gostamos dos seus ensinos baseados na palavra de Deus, mas a gente não pratica aquilo que Lutero praticava. Lutero, todas as manhãs, ele dedicava de 2 a 3 horas para orar diante de Deus, para orar e meditar, como um bom monge que ele era. Ele tinha esse tempo para dedicar para a oração. E aí você fala: mas Caíco, levanto 7 horas da manhã para ir trabalhar. Se eu for levantar para orar 2 horas, eu vou ter que levantar às 5 e deitar às 10. Eu não estou falando aqui de quantidade de oração, como a gente vai ver mais adiante. Mas eu estou dizendo assim, como a gente tem visto a oração? Geralmente a gente levanta apressado, especialmente aqueles que se atrasam para trabalhar, né? Escova o dente daquele jeito, toma um café mal tomado e nem orou. Nem orou para: Senhor, me abençoa no trabalho hoje. Me livra dos homens maus, me livra de qualquer coisa, me livra dos pecados, não me deixe cair em tentação, como Jesus ensinou. Existia um puritano chamado Lewis Bailey, que ele escreveu um livro chamado A Prática da Piedade. E nesse livro ele ensina os cristãos a orar, como eles deveriam orar todos os dias, como eles deveriam ler a Bíblia todos os dias. Também existiu um outro puritano chamado Joseph Alleine, e ele escreveu um livro chamado Um Guia Seguro para o Céu. Esse livro, irmãos, se você assim está muito confortável na sua vida cristã, entre na internet, escreva lá Um Guia Seguro para o Céu, compre esse livro, para que esse livro te destrua. Certo? Você vai ler esse livro e você vai falar: eu e nem os irmãos que estão do meu lado somos cristãos de verdade. Tamanho o padrão que ele coloca ali da vida cristã, especialmente na vida dos puritanos. Qual é um guia seguro para o céu? Né? Ele escreveu esse livro para ajudar as pessoas, para eles saberem se eles iriam para o céu ou não. Né? E a gente lê e fala: puxa, para onde eu estou indo? Mas nesse livro ele diz o seguinte, que não tinha energia elétrica na sua época, né? Ele disse que todas as vezes ele acordava e ele escutava um ferreiro trabalhando. Então aquele ferreiro, ele trabalhava 5 horas da manhã, ele estava de pé, aquele ferreiro. E ele trabalhava e batia, né? Fazia aquele barulho na sociedade, na cidade, na aldeia daquela época. E ele ficava tão nervoso com isso, não por causa do barulho, mas porque ele dizia o seguinte, e ele escreve: irmãos, eu comecei a refletir o seguinte, porque aquele ferreiro, ele levanta 5 horas da manhã todo dia para trabalhar, para que aquele dinheiro que ele consegue no trabalho, ele gaste com a sua carne, com as suas paixões e com o pecado. Mas eu, que sou o seu filho, filho de Deus, não consigo levantar um tempo antes para orar diante de Deus. O que ele fez? Ele selou um propósito com ele, de que todos os dias ele iria levantar mais cedo do que aquele ferreiro, para que ele pudesse orar diante de Deus. Não estou dizendo que você deve fazer isso, também não quero que você fique preso a essas coisas, porque isso necessariamente não dita se você é um cristão ou não, se você é um cristão maduro ou não. Mas eu quero que você preste atenção assim no zelo e na preocupação daquele homem. Os ímpios, eles levantam 5 horas da manhã para trabalhar, para conseguir dinheiro para os seus pecados, e nós queremos ficar na cama, ou nós não levantamos para ter um tempo de oração, de adoração a Deus, com nossa família ou individualmente. Penso, por exemplo, em João Calvino. Nas institutas, isso talvez seja o maior erro atualmente. As pessoas lembram de Calvino e lembram automaticamente da seguinte palavra:
predestinação, não é isso? Calvino eles associam diretamente com predestinação. Não tem coisa mais errada. Porque se você for ler, não só ouvir sobre Calvino, mas ler as obras de Calvino, você vai ver nas Institutas que o parágrafo ou o capítulo que ele fala sobre predestinação ocupa de 3 a 5 folhas. Mas o capítulo que ele fala sobre oração é o maior capítulo do seu livro. Dezenas de folhas sobre oração. Então Calvino ele deveria ser mais conhecido pela predestinação, que ele resgata de Paulo, ou pela vida de oração. Calvino chamou a oração de o principal exercício da nossa fé. Pense você é um cristão? Sim. Você crê em Jesus? Sim. Qual é o principal exercício então da sua fé? Oração. E o quanto você ora? Qual é o lugar da oração na sua vida cristã? John Knox, por exemplo. John Knox ele foi um reformador escocês, pai do presbiterianismo nos dias atuais. John Knox ele era conhecido pela sua vida de oração. Ele orava intensamente. No seu livrinho sobre o tratado sobre a vida de oração, nas primeiras palavras ele diz o seguinte: nós nem deveríamos ter que ensinar os cristãos a orar, porque os cristãos verdadeiros já deveriam saber orar. E qualquer cristão que não ora, ele dá sinais de ateísmo. O que ele quis dizer? O cristão que não ora, ou que não tem uma vida de oração, ele dá sinal de que ele não é um cristão verdadeiro, de que ele não crê realmente em Deus. É como se Deus não existisse. Porque quando a gente não ora é isso. A gente não ora e a gente vai trabalhar, a gente confia que a gente consegue fazer. A gente vem na igreja, a gente quer que as pessoas sejam convertidas, a gente não ora, a gente confia que a gente pode fazer. A gente não crê que Deus ele é soberano e que Ele age na história. John Knox ele era conhecido pela vida de oração. Inclusive a rainha da Inglaterra na época, chamada Maria Sanguinária, conhecida por assassinar os protestantes de uma forma amedrontosa, ela assassinava os protestantes da forma pior possível. Em um dos seus livros ela escreveu o seguinte: eu não tenho medo do exército da Escócia, o meu único medo é da oração de John Knox, porque a oração de John Knox eu sei que pode me vencer mais do que o exército pode ganhar do meu exército. Já parou para pensar nisso? Vida de oração. Eu quero citar alguns textos para você sobre a necessidade e o dever de nós perseverarmos na oração. Será que existe isso na Bíblia mesmo? De que nós devemos perseverar na oração? Existe, irmãos. Eu vou citar alguns. Atos capítulo 1, versículo 14, é dito que a igreja, como no seu início, antes da descida do Espírito Santo, é dito que eles estavam reunidos no cenáculo e que todos eles perseveravam unânimes em oração. Depois da descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2, versículo 42, é dito que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O apóstolo Paulo, escrevendo em Colossenses 4, versículo 2, ele diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. 1 Tessalonicenses 5, 17, Paulo diz: orai sem cessar. Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 3, capítulo 3, versículo 10, orando noite e dia com o máximo empenho. Lucas 18, Jesus fala uma parábola daquela viúva com relação ao juiz, que ele escreve, diz essa parábola, para ensinar sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Lucas ainda, capítulo 21, versículo 36, Jesus diz que nós devemos vigiar a todo tempo orando. Samuel, como nós lemos, 1 Samuel 12, 23, ele diz que esteja longe de mim pecar contra o Senhor. Como? Deixando de orar por vocês. Então isso é claro na Bíblia, irmãos. A necessidade e o dever de nós como cristãos perseverarmos na oração. Nós podemos, por exemplo, lembrar de Daniel.
Vocês se lembram? Aquela famosa história que nós contamos para as crianças, Daniel na cova dos leões. Quando você ensina sobre a cova dos leões, ou quando você lembra da cova dos leões, você lembra do quê? Você lembra do poder de Deus de proteger Daniel de ser comido pelos leões. Você lembra da fidelidade de Daniel, mas dificilmente a gente se lembra da perseverança na oração de Daniel. Porque é dito que os homens, com inveja de Daniel, procuravam nele alguma coisa que fosse o defeito dele. Eles não encontraram. Então eles foram procurar algo baseado na religião de Daniel. E aí eles viram que Daniel era um homem que orava todo dia. E aí eles permitiram ao rei escrever um decreto dizendo o seguinte: todo aquele que fazer petição a um outro Deus que não o Deus da Pérsia, esse será lançado na cova dos leões. A palavra de Deus, irmãos, diz que Daniel ficou sabendo desse decreto, que qualquer homem ou mulher que orasse a um outro Deus, ele seria lançado na cova dos leões. E adivinha o que ele fez? Daniel, sabendo dessas coisas, ele foi ao seu aposento superior, fechou a porta, abriu as janelas que davam em direção a Jerusalém, dobrou os seus joelhos e orou, e orou, e orou. Por 3 vezes ao longo do dia Daniel orava. Ele separava um momento pela manhã, um momento pela tarde e um momento pela noite para orar. Agora, quem era Daniel? Daniel, ele era como se fosse o primeiro-ministro da cidade. Agora pense aí, por exemplo, no primeiro-ministro, ou um ministro da Casa Civil, sem ser o Lula, tá? Outra pessoa, no caso. Imagine a responsabilidade que esse homem tem. Imagine a quantidade de compromissos que um presidente da República tem. Será que ele tem tempo? Dificilmente. Mas Daniel, ele era o quê? Praticamente o primeiro-ministro da sociedade. E o que ele fazia? Ele separava 3 momentos no dia para ele orar. O que isso mostra para nós? Que a nossa falta de oração não é por falta de tempo, mas é por falta de prioridade. Porque quando você quer uma coisa, você arruma tempo para isso, não é? Se você quer muito uma coisa, você arruma tempo para isso. Mas para orar, nós não arrumamos. Isso mostra que oração não é prioridade nas nossas vidas. Daniel, quando ele soube, ele entrou no aposento e por 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus. Provérbios diz o seguinte: que todo aquele que desvia os ouvidos de ouvir a palavra de Deus, até a sua própria oração será abominável diante de Deus. Então, ok, você escuta a palavra de Deus, mas você não ora, sua oração é abominável. Ou você só ora e não escuta a palavra de Deus, a sua oração é abominável. Olha o peso que a palavra de Deus diz para nós nesse pedido de oração. E mais uma vez, eu estou dizendo nada para massacrar a consciência e o coração de vocês. Só estou lançando coisas para nós, para a gente começar a pensar. Porque talvez a nossa falta de oração seja isso. A gente nunca parou realmente para pensar sobre isso. Ou a gente nunca foi ensinado sobre isso. Se você for pensar, por exemplo, nos apóstolos, eles eram judeus e eles cresceram numa atmosfera de culto a Deus. Todo sábado eles estavam lá na sinagoga e todo momento, durante o dia, eles tinham momentos de oração. Vocês se lembram? Quando Pedro ele foi curar aquele homem, em Atos capítulo 3, na frente da porta do templo, no pórtico de Salomão, aquele homem paralítico há tantos anos, vocês se lembram qual foi o momento que essa cura aconteceu? A Bíblia diz que a hora 9, que era a hora conhecida para a hora de oração no templo. Eles estavam então subindo para orar no templo. Durante o dia eles tinham momentos específicos para oração. E a gente fala, por exemplo, dos muçulmanos, né? Mas os muçulmanos eles têm isso até hoje, por conta dessa cultura oriental. Durante 5 momentos no dia, não importa o que eles estão fazendo. Não importa se eles estão trabalhando, se eles estão com a esposa, se eles estão tomando banho. Eles param aquele momento, colocam aquele tapetinho no chão, dobram os joelhos e oram. Isso é costume oriental, não é costume apenas dos muçulmanos. Os judeus eram assim, eles oravam 3 vezes no dia. Mas nós não temos esse costume. Talvez porque a gente falta o ensino nesse quesito. Então os apóstolos, mesmo sendo judeus, tendo isso em mente, tem um momento na vida dos apóstolos que é estonteante. Eles estão num monte com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus está orando em um certo lugar.
e eles estão olhando Jesus orando. Quando eles olham para Jesus orando, eles esperam Jesus terminar de orar. Quando Jesus se levanta, vem até eles, eles olham para Jesus e dizem: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos. O que Jesus faz? Ele ensina a oração do Pai Nosso, porque a oração também precisa de ensino. Assim como nós pensamos corretamente sobre a Bíblia, sobre justificação, predestinação, santificação, nós só vamos entender isso corretamente quando nós aprendemos da Bíblia. Nós só vamos orar e orar corretamente quando nós aprendemos isso. Mas geralmente a gente pensa que a oração é algo que eu tenho que desenvolver espontaneamente. Mas não é. A gente precisa aprender a orar. A gente precisa aprender a orar. O título então da mensagem, que já está terminando, é o seguinte: por que nós não perseveramos em oração? É a pergunta que eu estou fazendo para mim. E é a pergunta que eu quero que você faça para você. Qual é o motivo, ou os motivos, pelos quais você não tem perseverado em oração? Os motivos pelos quais a sua vida de oração é fraca, é rasa, é baixa, é quase nada, é nula. E quando você ora, você não ora bem. Quais são os motivos? Eu entendo que biblicamente nós podemos, a partir do texto de Romanos 12, encontrar 6 motivos. Vamos caminhar por eles. O primeiro motivo: nós não perseveramos em oração porque nós não entendemos a oração como um modo de adoração a Deus. Talvez esse seja o primeiro motivo. Nós não oramos, nós não perseveramos em oração porque nós não olhamos para o ato de oração como um ato de adoração a Deus. Às vezes a gente olha para a oração apenas como um pedido, ou então um momento onde eu posso pedir coisas para Deus, mas a gente não enxerga a oração como um momento onde eu adoro a Deus. Onde a gente encontra isso no texto de Romanos 12, versículos 1 e 2. Eu rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conformem com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, certo? Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É tudo que o apóstolo Paulo vai dizer daqui em diante. E ele diz sobre perseverar na oração. Então, perseverar na oração é algo que é a vontade de Deus para nós. E é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é a vontade de Deus que nós perseveremos em oração. E como nós podemos perseverar em oração? Quando nós entendemos que não apenas a prática da oração, mas a nossa vida é algo que a gente coloca como adoração a Deus. Você olha para a oração como um momento onde você pode ter comunhão com Deus? Onde você fecha o quarto, a porta do seu quarto, você dobra o joelho, ou se assenta, ou deita, como Lutero e os monges, com o nariz para o chão, né? Estende as mãos em formato de cruz, enfim, não importa a forma que você ore, mas quando você ora, você consegue enxergar que esse é o momento onde você simplesmente tem comunhão com Deus. Onde você ali com o seu corpo, apresentando o seu corpo, a sua mente, as suas palavras, como um sacrifício vivo diante de Deus, diante do altar de Deus, onde você simplesmente se coloca diante da presença de Deus e diz: Senhor, eu só quero te adorar aqui agora, eu só quero ter comunhão contigo, ainda que eu não tenha muito o que falar, porque se eu começar a falar, eu vou começar a pedir, então eu quero ficar quietinho, eu só quero ter esse momento de comunhão, eu só quero adorar o Senhor, eu só quero se reservar esses minutos, 5, 10, 15, 1 hora do meu tempo deste dia para estar diante da sua presença, porque eu quero ter comunhão contigo. Oração é comunhão. Eu estou para falar que oração é mais falação do que qualquer outra coisa. Nós olhamos para a oração e a gente só pensa que nós estamos orando quando a gente fala muito. E não é isso. É o que Jesus ensinou para os apóstolos. Não sejam como os gentios, que pelo seu muito falar eles acham que vão ser ouvidos. Então a gente está lá falando na oração, e é 1 hora de oração falando, e fala, e cita, não sei o que. Aí fala, aí a gente termina de orar e fala: hoje a minha oração foi eficaz, a minha oração foi poderosa, olha o quanto eu orei, olha o quanto eu falei diante de Deus.
O que Jesus diz? Pelo contrário, quando você orar, entra no seu quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Algumas coisas. Quando Jesus diz, entra no seu quarto, fecha a porta, ele não está falando sobre quarto. Não é a palavrinha ali em grego, quarto. A palavra ali é dispensa. Esquisito, né? Que a gente pode traduzir para os nossos dias como gruta. Como era a dispensa para o judeu? Não era aquela dispensa linda. Eu até lembro de uma dispensa que minha mãe tinha no sobrado. Era a coisa mais linda. Era uma parte da casa mesmo. Mas para os judeus a dispensa era um buraco que eles cavavam na parede e jogavam os alimentos ali. O que Jesus está ensinando? Na hora de você orar, não seja como os fariseus que querem orar pessoalmente, no canto das praças, para todo mundo ver e falar, olha como eles oram, bonito, olha como eles falam. Não, se enfia dentro da dispensa. Fecha a porta da dispensa e ora. Ele está querendo dizer para você se esconder perto de alimentos? Não, ele está dizendo, o seu momento de oração deve ser recluso. É um momento seu e Deus. Certo? O que Jesus ainda diz? Entra no seu quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Você prestou atenção que Jesus não disse o Pai que te ouve em secreto te recompensará? Mas ele disse o Pai que te vê em secreto? Alguém já parou para pensar nisso? Porque para Jesus o ato de oração não é simplesmente tagarelar diante de Deus, é estar diante de Deus. Para Jesus a oração bíblica ainda é muito mais do que simplesmente eu orar invocando a presença de Deus com palavras. É eu estar num local para ter comunhão com Deus. Isso te liberta de muita coisa, me liberta de muita coisa. Eu não preciso chegar diante de Deus e falar as palavras mais belas. E aí a gente tem aprendido, mas eu não sei orar, não sei falar palavras bonitas, como que eu vou orar, né? Não precisa. Quando você vai conversar com o seu pai, você formaliza a conversa? Fala, meu Pai que está aqui na terra, eu falo contigo agora, eu faço essas petições. Não, você conversa com o pai, como está aí as coisas? Pô, aqui está difícil, estou com saudade, não sei o que, queria estar com o Senhor mais. Não é assim que você conversa com o pai? Então por que com Deus nós devemos formalizar tanto? A oração é um ato de adoração diante de Deus. Leonard Ravenhill, um pastor falecido metodista, ele disse que o momento de mais perfeita adoração que a gente possa ter diante de Deus é o momento onde a gente já não tem mais palavras, apenas o nosso coração sussurra diante de Deus. Primeira coisa então, nós não perseveramos em oração porque nós olhamos a oração não como um ato de adoração a Deus. Nós não queremos ter comunhão com Deus por meio da oração. Segundo, nós não perseveramos em oração porque nós não entendemos mais a oração como um modo de serviço e amor ao próximo. Por isso que a gente ora pouco também. Porque nós não olhamos mais o nosso momento de oração como um momento onde eu posso amar o meu próximo e onde eu posso servir o meu próximo. Um momento de intercessão, que é o momento que a gente faz no culto. E aí você fala, não, mas servir o próximo significa fazer algo por ele. E existe algo que você possa fazer pelo seu irmão que é mais benéfico do que orar por ele, do que pedir que o Pai que está no céu, que pode fazer infinitamente mais do que você pode fazer por ele, faça. Então orar significa o ato de mais profundo amor que você tem por uma pessoa. Por isso as pessoas quando estão namorando, elas oram muito. Estão namorando e falam, Senhor, abençoe meu relacionamento, abençoe essa moça que está comigo, que ela faça a minha vontade, e ora assim, né? Por quê? Porque a gente ama aquela pessoa, e se a gente é o mínimo cristão possível, a gente quer que Deus abençoe aquela pessoa, né? Então orar significa amar o seu próximo. Agora, o quanto você ora pelo seu irmão? Nos pequenos momentos de oração do seu dia, quando você não pede coisas para você, quanto você ora pelo seu próximo? Ou quanto você pede a Deus na oração que te capacite a servir o seu próximo? Porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Você nota que os versículos 3 até o versículo 10, ele fala sobre o serviço e o amor ao próximo. E ele diz que em tudo isso nós devemos perseverar na oração. Então a oração é uma forma de servir o seu próximo, de amar o seu próximo. Terceiro, nós não perseveramos em oração
Porque nós não entendemos mais a oração como um modo de engajamento no reino de Deus. O que significa isso? Nós olhamos para nós e a gente fala, não, para eu servir o reino de Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Então, ou eu toco na igreja, ou então eu faço a coleta das ofertas, ou então eu faço visita para os irmãos, mas a gente já não tem visto mais a intercessão como um modo de a gente servir a igreja, de servir o reino de Deus. Quer um exemplo claro disso? Charles Spurgeon. Como que existia um ministério na igreja de Spurgeon? Existia um ministério chamado Ministério de Intercessão, onde Spurgeon estava pregando aqui no púlpito, nesse salão, só que embaixo do salão, de 20 a 30 pessoas estavam lá no momento do sermão, simplesmente intercedendo pelo sermão. Ok, você não tem dons? Você tem, mas digamos que você não tenha dons em vocação. Você foi chamado para orar. Você foi chamado por Deus para orar. E você pode orar. E Deus usa os meios da oração para atingir os seus fins e os seus propósitos. Então você não tem visto mais muito o que você pode fazer na vida? Ore. Não existe coisa mais profunda do que orar. Orando você vai fazer muito mais do que talvez agindo de forma impensada para o reino de Deus. Quarto, nós não perseveramos em oração porque nós não entendemos mais a oração como um modo de esperança em Deus. Olha comigo o versículo 12 que nós lemos. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Você nota que existem dois imperativos e um indicativo aqui. Quais são os dois imperativos? Se alegrem na esperança e sejam pacientes na tribulação. Certo? Quando ele diz perseverantes na oração, não é um indicativo, não é um imperativo, é um indicativo. Como você vai perseverar na oração? A partir do momento que você olhar para Deus e ter esperança e alegria nele. Então, por exemplo, você está enfrentando angústias, tribulações, você pode ter esperança em Deus, de que você pode simplesmente orar, e assim como diz o apóstolo Pedro, lançar, literalmente ele diz, lançar nos pés de Jesus as nossas ansiedades. E aí você está atribulado e você quer resolver o seu problema. Você quer resolver de alguma forma, mas a Bíblia diz para você jogar isso para Deus. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo o seguinte: deixe que Deus se vire, deixe que Deus se preocupe, não você. É isso que Lutero disse. É Deus que tem que se preocupar, irmãos. Porque quando nós estamos ansiosos, nós estamos com idolatria. Por quê? Pense aí na sua ansiedade. Por que a ansiedade é um pecado? Porque quando eu estou ansioso, eu estou diante de uma situação que eu olho e fico angustiado e falo, meu Deus, eu preciso resolver isso, né? Eu estou ansioso. E quando a gente está ansioso, isso significa o seguinte: eu não estou confiando em Deus de que Ele, no seu tempo e na sua sabedoria, irá resolver essa situação. Porque se eu estivesse confiante, eu não estaria ansioso. Então, ansiedade o que é? Eu estar com raiva de não ser Deus. Porque se eu fosse Deus, eu não ia estar ansioso e esse problema eu já estaria resolvido. Então, como que você pode perseverar na oração? Quando você olhar para a sua vida e você se alegrar na esperança, se alegrar de que Deus é aquele que governa a sua vida e que você pode jogar tudo nos seus pés, de que Ele vai resolver. E como você pode fazer isso? Em oração. Se alegrando na esperança em Deus. Como que eu me alegro na esperança? Orando. Nós não entendemos mais a oração também como um modo de nos alegrarmos em Deus. Regozijai-vos. Quando você ora, você está se alegrando em Deus. Se você ora, é porque você está tendo prazer em Deus. Se você não ora, é porque você não tem prazer em Deus. Nós já não temos mais essa alegria. E por último, nós não perseveramos em oração porque nós não entendemos mais a oração como um modo de santificação. Olha comigo o versículo 12, a parte B. Sejam pacientes na tribulação. Como que Deus vai trazer paciência para nós em meio à tribulação? Por meio da oração. Porque quando eu oro no meio da tribulação, Deus está exercendo em mim
paciência, Ele está me dando paciência, porque eu estou orando, eu não estou agindo, eu não estou desesperado, eu estou confiando que Deus vai resolver. Então Deus está treinando em mim a paciência, e quando Ele treina em mim a paciência, eu estou perseverando em oração, e perseverando em oração, nesse tipo, Deus está me santificando através da oração. Então, primeiro, irmãos, você ora pouco, talvez porque você não enxerga na oração um modo de você adorar e ter comunhão com Deus. Talvez você ora pouco porque você já não enxerga mais a sua vida de oração, o seu momento de intercessão como um amor ao próximo, como um serviço ao seu próximo. Ou então você não ora tanto, você não persevera em oração porque você acha que isso não vai afetar o reino de Deus. Você acha que não vai fazer diferença. Talvez você não ora tanto porque você acha que você pode fazer tantas coisas, você já é o dono da sua vida, que você não tem esperança em Deus. Talvez você ora pouco porque falta alegria em Deus. E talvez nós oramos pouco porque nós já não buscamos mais através da oração a santificação. Nós buscamos através da palavra, mas não através da oração. Porque na oração Deus está nos santificando. É aquilo que Lutero disse: na oração eu não oro para mudar a Deus, eu não oro para fazer com que a mão de Deus está aqui e venha para cá. Na oração eu não mudo a Deus, na oração Deus me muda. Quando eu oro, Deus me conforma à sua vontade. Por isso que Jesus ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome, venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Quero finalizar com 3 aplicações para mim e para você. A primeira aplicação é a seguinte: você não vai perseverar em oração se você não separar no seu dia um tempo, coração e lugar para orar. Você não vai orar se você não fizer isso. Como você pode fazer isso? Naquele dia, você faz o planejamento do dia, mas você separa, faz um propósito de que às 10 horas da noite você vai deixar tudo que você está fazendo, você vai entrar num lugar, você separou um tempo, você separou um lugar, e dentro desse lugar você vai separar o seu coração para Deus. Se você não fizer isso, você não vai orar. Você fala: não, mas durante o dia eu estou orando, estou trabalhando, estou orando, a Deus, eu sou isso aqui. Ótimo, isso é ótimo. Mas na Bíblia a gente vê momentos onde a gente separa especialmente para oração. E se você não tem esses momentos que você separa especialmente para oração, você dificilmente vai orar ao longo do dia. Então faça isso a partir dessa semana. Pega a segunda, terça, quarta, quinta-feira, pega uma folha sulfite e separe. De manhã eu vou levantar a tal hora para ir para o trabalho. Então eu vou separar 15 minutos deste dia para orar. Aí você vai falar assim: Kaique, eu separei, mas aquele dia eu não tinha o que orar, não sabia o que falar. Não fala nada. Separa aquele tempo. Sacrifica o seu corpo daquela forma. Ore a Deus. Leia um salmo. Faça isso e você vai ver o quanto vai mudar. O quanto nós iremos perseverar na oração. O quanto nós iremos orar sem cessar. O que significa orar sem cessar? É isso. Então separe um lugar e um tempo para que você ore. Para que seja um lugar só seu e Deus, só seu e da sua família diante de Deus. Segunda aplicação: use os salmos. Use e abuse dos salmos. Deus te deu um livro de oração. Você não precisa criar uma oração. Você não precisa desenvolver palavras suas. Deus já te deu um manual. É um manual de oração. Olha aquilo. Olha como é fácil. Mas Deus, desculpa. Está lá. Está escrito lá. Ore aquilo. Não precisa orar como uma reza. Ore aquilo. Lutero ele diz o seguinte, e ele encontrava muita dificuldade com isso. Ele falava que tinha dias que ele não queria orar. Mas o que ele fazia? Ele separava um lugar e um tempo para orar. E nesse lugar e tempo para orar, às vezes ele não tinha palavras para orar. O que ele fazia? Ele abria um salmo. Ele disse que naquele momento ele lia o salmo uma vez, e o coração dele ficava a mesma coisa, fraco, mirrado, sem vontade. O que ele fazia? Ele já levantava e ia embora? Não. Ele orava mais uma vez aquele salmo. Ele lia 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes, até que o Espírito Santo usasse a palavra de Deus para queimar o coração dele. Então faça isso. Deus não te deu a palavra dele?
Ele não abençoa a palavra dele? Então ore a palavra dele. São essas as palavras que Deus quer ouvir na oração, não as suas, porque as nossas são pecaminosas. E terceiro e último, se ajunte aos grupos de oração da igreja. Venha nas quartas-feiras, oremos juntos. E junte, por exemplo, chame alguns irmãos que você tenha mais afinidade, 2 ou 3, e diga, separe um dia na semana para que vocês se juntem e orem. Juntem-se a grupos de oração, porque com grupos de oração você vai ver como você vai orar mais, porque tem outras pessoas ali te incentivando. Se você está com outra pessoa do seu lado, você não vai levantar no meio da oração e falar, eu cansei de orar, o irmão está do seu lado para orar com você. Então você vai acabar orando de jeito do outro, maneiro. Use grupos de oração, no WhatsApp, pessoalmente, ore todos os domingos pelo sermão, se juntem com pessoas para orar, e que Deus venha nos abençoar com isso. Amém? Vamos orar.